Capítulo 1051 Ragnarok não é um peão. Aqui eu pensei que você fosse fazer um acordo comigo, mas parece que você só quer insultar minha inteligência. A fonte da vida zombou dele. Você está chegando à conclusão novamente, Ragnarok. É como aquela vez em que você presumiu que todos os modelos da prisão, exceto Gator, eram fracos demais para se comunicar. Fenrir não lhe mostrou o erro de seus métodos. Claro, você viu isso. Isso fez a fonte da vida rir. Viu? Eu orquestrei tudo. Ragnarok não ficou surpreso. Ele disse calmamente: "Ah, você não está chocado?" Ragnarok deu de ombros mentalmente. Há muito que sei que a luta do avião é um jogo entre 3 jogadores. Existe você, o deus demônio, e a vontade do avião. Não me surpreende que você tenha algo a ver com uma prisão cheia de modelos Warog que foram capturados pelos elfos da floresta. Afinal, você é o jogador que controla os elfos da floresta. A fonte da vida não ficou impressionada. Eu deveria ter matado você quando percebi sua concepção. Isso fez Ragnarok rir. Então você estava ciente da minha concepção. Você provavelmente me deixou viver porque pensou que poderia me usar. Mas você percebeu agora que não serei um peão de ninguém. Infelizmente, é tarde demais para arrependimentos. Ele riu por um longo tempo antes de voltar ao assunto em questão. Você pode me contar como estou tirando conclusões precipitadas desta vez? E se eu não quiser ir embora? Ele perguntou a ele. Sua resposta o confundiu. Ele perguntou com um tom duvidoso: por que você não iria querer deixar este avião condenado? O que poderia ser tão bom neste avião que você estaria disposto a se arriscar por isso? Eu já te disse, este avião é meu. Não vou desistir dele sem lutar. Ragnarok bufou. Eu gostaria de poder acreditar em você. O que posso fazer para que você acredite em mim? É simples. Vá e pegue o portal planar. Então você terá o direito de negociar comigo. A voz rejeitou. Eu não posso fazer isso. Tomar o portal planar me exporá. Não posso me mostrar ou o deus demônio saberá onde estou. Ragnarok revirou os olhos. Então como você deveria lutar contra o deus demônio quando na verdade não faz nada? Ficar escondido é o oposto direto de antagonizar o deus demônio. O que ele pediu é razoável. Ele interromperá o que está prestes a fazer se lhe for oferecida uma saída do avião. Mas a chamada fonte da vida recusou-se a fazê-lo. Ele está descobrindo que esta situação é cada vez mais duvidosa. A fonte da vida ou quem quer que seja essa pessoa certamente deve estar tramando alguma coisa. Se isso for para enganá-lo, então quem quer que seja não terá sucesso. Gritou com ele: não preciso me explicar para você. Você meio que, na verdade. Você me ligou, lembra? Foi você quem me procurou. Você é quem tem algo a me pedir. Então você tem algumas explicações a dar. É o mínimo que você pode fazer se você quer que eu ouça você. Este é o seu último aviso, Ragnarok. Pare o que você está prestes a fazer. Ragnarok não parou. Na verdade, ele teria acelerado se pudesse. Essa conversa já está irritando seus nervos. Ele levantou a voz e perguntou com raiva: ou o quê? O que você vai fazer comigo? Diga-me. Eu quero saber. Você já foi algemado por um deus demônio. Você já esteve em uma situação desejando poder morrer sem que sua alma caísse nas garras demoníacas de um deus demônio. O que você pode fazer comigo? É possivelmente pior do que isso. Você planeja me trancar em uma prisão por dezenas de ciclos de origem, como fez com os outros modelos Warog? Ou você realmente planeja me matar desta vez? Eu quero saber. A voz não disse nada. Ele continuou com um sorriso de desdém: não me ameace se você não tiver o poder de sustentá-lo. Eu não respondo a ameaças de violência. Só sucumbirei à força real. Você é forte, mas eu olhei para a face da morte e sorri para ela. Seu poder, não importa quão grande seja, não pode vencer isso. Então ele se acalmou. Ele até sorriu. Além disso, provavelmente estou indo para a morte agora. Não é sensato me ameaçar com mais morte. Você tem que pensar em algo melhor. Ofereça-me algo útil ou destruirei este avião que você tanto ama.
A voz silenciosa finalmente falou. Pense em todas as pessoas que você matará. Ragnarok riu. Se você estiver me observando como afirmou, saberia que não vou me importar com isso. Na verdade, sabe que ele não se importa com isso. Afinal, ele assistiu Ragnarok matar e comer os modelos de sua raça. Ele não os ajudou libertando-os. Essa oportunidade poderia ter sido aproveitada por ele para se tornar um herói para sua raça. Mas ele não se importava com sua raça. Ele só se importava e ainda se preocupa consigo mesmo. Ele continuou a rir. Ou você está mentindo sobre ser a fonte da vida ou está pescando porque não tem opção melhor. Qualquer uma das duas é ridícula. A voz suspirou. Então disse, corra e continue correndo. Essa é a única coisa que você pode fazer, porque você nunca poderá se esconder de mim. Se você sobreviver a isso, então terá que lutar comigo. Ragnarok riu novamente. Você tem que fazer fila depois do Carnage. Você não é a primeira pessoa que me quer morto. Mas duvido que você se alinhe atrás do Deus Demônio, visto que você está com medo dele e não pode mostrar seu rosto. Fim do capítulo. Capítulo 1052 Palavras inúteis. Ele não está muito preocupado com a ameaça da fonte da vida. Não mudou nada porque ele sempre considerou a fonte da vida e o Deus Demônio como ameaças à sua vida. É porque eles são mais fortes que ele. Isso não mudaria mesmo se ele tentasse agradá-los. Então ele pode muito bem fazer o que quiser se quiser morrer. Ele perguntou brincando, você é realmente a fonte da vida? Estou chocado que você me ameaçou por fazer uma coisa boa. Você deveria estar feliz por eu estar tentando me livrar dos vampiros. Por que você está me antagonizando? Você deveria saber que algumas pessoas boas sofrerão para que as pessoas más sejam erradicadas. É apenas um pequeno sacrifício para salvar o avião. A fonte da vida não combinava com ele. Ele disse uma última coisa. Corra e continue correndo. Então cortou a conexão entre eles. Isso é rude, disse Ragnarok com um leve sorriso. Então ele encolheu os ombros. Qual é mais um inimigo que já tentou me matar antes? Isso conta como um novo inimigo. Ele retomou sua jornada. Infelizmente, ele não foi muito longe antes que outra pessoa decidisse falar com ele sem o seu consentimento. Ele apenas suspirou e ouviu. Afinal, ele não tem escolha. Um fantasma de uma raposa amarela com 9 caudas apareceu ao lado dele. Dizia, Ragnarok, quero me desculpar por trazer os elfos da floresta até você. Fui enganado e... Você tem algo que quer me perguntar? Se tiver, vá em frente e vamos acabar. Ragnarok interrompeu e exigiu de forma bastante rude. O Imperador Rhinos conteve sua réplica. Eu entendo por que você não pensa favoravelmente de mim. Quero dizer que estou do seu lado. A vontade do avião quer que eu lhe agradeça pelo que você está prestes a fazer. Se você sobreviver a isso, você sempre pode conte comigo e com a vontade do avião para ajuda. Obrigado pela oferta, mas não preciso da sua ajuda. Sou autossuficiente. Tenho toda a ajuda que preciso. Ele rejeitou sua boa vontade imediatamente. Ele pode ser cordial com ela se estiver de bom humor, mas não pode aceitar nenhuma ajuda dela. Ela é estúpida, ignorante e não confiável. Ela é um fardo por causa dessas características, apesar do poder que exerce. Além disso, ele é autossuficiente. Ele é Legião e Legião está com ele. Ele tem toda a ajuda que precisa e pode confiar na Lydian. Ele tem um suprimento de força da alma e o domínio de um deus da origem da Legião 1. Isso o ajudou muito. Essa não é a única coisa que ele tem da Legião. Ele tem um suprimento de energia origem da Legião 2 que está usando para ativar sua habilidade divina e crescer. Ele tem um suprimento de energia vital divina da Legião -9 que pode usar para uma cura rápida. Ele também possui o suprimento de energia cósmica da Legião 4, que ainda não sabe usar. Legião ainda não está completa. Ainda não é perfeito e completamente autossuficiente. Ainda há um longo caminho a percorrer. Por enquanto, ele tem apoio incondicional e total confiança neles. Isso já supera tudo o que Rhinos pode oferecer.
Rinós não o ajudou em nada. Ela tentou escravizá-lo e trouxe deuses da origem para ele. Ela é uma pessoa incapaz e ignorante em quem ele não pode confiar. Ela é o completo oposto da legião. Ela é apenas uma marionete na luta pelo avião. Se ele precisar do poder dela, então ele simplesmente o aceitará. Ele não precisa que ela dê isso a ele. É melhor para ele ter o poder dela, pois ele pode confiar em si mesmo. Essa resolução fez Ragnarok pensar consigo mesmo: se eu sobreviver a isso, devo planejar matá-la. Então ele perguntou impacientemente: isso é tudo? Eu julguei você mal. Você é um verdadeiro herói. Você fez mais bem ao avião do que eu jamais fiz e está prestes a fazer mais. Eu só queria que você não fizesse isso sozinho. Não é uma fraqueza perguntar para ajuda. Ela insistiu. Ele pensou interiormente: que filho inútil do avião. O que ela disse é verdade. Ele fez mais bem ao avião do que ela. Ele matou mais vampiros e mais primogenitores. A contagem de mortes de seu primogenitor é uma, mas ainda é melhor que a dela, e ele matou milhões de vampiros. O que ele está prestes a fazer também pode libertar o avião. Isso torna Rinós mais uma figura estúpida do que um verdadeiro imperador. Ele pensou em algo, então perguntou a ela: na verdade, preciso de ajuda com uma coisa. Você pode me conceder uma saída do avião? Não há como escapar. Ela disse a ele. Ele perguntou: e o portal planar? Sua pergunta a deixou agitada. Não vá lá. É um beco sem saída. O vampiro mais forte guia o portal planar. Seu nome é Drastoico. Ele está invicto mesmo durante o dia. Então para que você me serve? Ele perguntou irritado. Você está zumbindo no meu ouvido como uma mosca que não consigo matar. Você não me oferece nada além de palavras inúteis. Até o deus demônio foi mais útil do que isso. Pelo menos poderia me dizer informações importantes. Eu posso te oferecer poder. Posso até compartilhar parte do meu poder com você. Você só precisa se submeter. Cale a boca. Ele gritou com ela. Apenas cale a boca e me deixe em paz. Recebeu imediatamente o silêncio que pedia. A raposa fantasma desapareceu de sua visão e saiu com a voz irritante de Rinós. Seus olhos brilharam intensamente. Ele pensou consigo mesmo: parece que ainda não fiz inimigos suficientes. Devo adicionar mais um quando tiver a chance. Eu mato essa Rinós pelo menos pelo poder que ganharei com ela. Fim do capítulo. Capítulo 1053. O perigo oculto. Ele odeia este avião. Eles o chamam de Plano Lumen, que significa plano da luz. Talvez o avião fosse verdadeiramente brilhante no passado, mas o seu nome é irônico agora. O avião Lumen é agora um lugar frio e escuro cheio de guerra e perigo. Este avião não foi sua escolha em primeiro lugar. Ele teve azar de estar aqui, em contraste com a sorte que Soverick tem. Mas ele tentou tirar o melhor proveito do que tinha. Ele se saiu bem graças à ajuda da Legião. Mas sua situação ainda é sombria. Não há saída para ele. Ele permanece preso em uma garrafa com o deus demônio olhando para ele com condescendência. É por isso que ele jogou a cautela ao vento e está disposto a ofender a todos. Já que ele não pode escapar de seu destino, ele compartilhará seu destino sombrio com todos. Deixe-os participar de um pouco de sua dor. Ele não precisa de um motivo importante para fazer isso. Ele está disposto a fazer isso apenas por diversão. Mas ele tem bons motivos. Não há caminho de sobrevivência para ele neste plano. Ele não pode sair do avião. Nesse caso, ele tornará o avião desagradável para todos. Talvez então o bloqueio ao avião seja levantado. O que ele está prestes a fazer é certamente uma coisa maluca de se almejar. Mas também tem outro benefício de tornar o avião inútil para o deus demônio, além de punir a todos. Isso pode fazer o deus demônio desistir do avião e criar uma oportunidade para ele sobreviver. A principal luta neste plano é porque todas as três facções principais estão lutando entre si para obter o controle do plano e da vida dentro dele. Se por acaso, uma grande quantidade de seres vivos no avião, incluindo os vampiros, morrerem,
e o avião se tornar inabitável, então eles poderão perder o interesse e parar de lutar. Quanto ao seu ódio pela criança do avião, Rhinós deu-lhe motivos suficientes para se livrar dela, se pudesse. Sua irritação constante é irritante e ele odeia como ela pode se comunicar com ele sempre que quiser. Como se isso não bastasse, ela pode usar sua habilidade combinada de seu título e conexão com ele como Orog para encontrar sua localização, que ela então expõe àqueles que querem prejudicá-lo. Isso é motivo mais que suficiente para matá-la. Ele conseguiu escapar da última vez que Rhinós trouxe inimigos para ele. Ele pode não ter tanta sorte na próxima vez. Mas essas razões não são necessárias para matá-la. O poder que ela tem e representa pode ser roubado se ele a matar. Este incentivo irá tentá-lo a matá-la, mesmo que ela fosse uma santa que nunca o ofendeu e, em vez disso, o ajudou em diversas ocasiões. Ninguém o incomodou durante o curto período que levou para chegar ao seu destino. Mas ele teve que parar no caminho porque algo estava bloqueando seu caminho. O que é isso? Ele perguntou surpreso. Existe algum tipo de barreira espiritual em seu caminho. Era invisível até que ele realmente chegou perto dele. Isso o lembrou da habilidade do Pai Árvore de se esconder. A barreira também é muito mais forte do que um celestial fraco pode fazer. Deve ser assim que eles os esconderam do mundo. É um selo e aposto que é a fonte do trabalho da vida. A praga deveria ter sido galopante no avião desde que os vampiros apareceram no avião. Essa é a ordem natural das coisas. É sempre o caso em outros planos onde residem vampiros. Só depois de uma luta é que a praga será derrotada. Mas ele não viu a praga no avião. Nem mesmo o menor sinal deles. Ele perguntou a Imperite sobre isso e ela disse que a praga havia sido derrotada. Ela mentiu para ele. Acontece que eles os haviam selado. Até a fonte da vida provavelmente está envolvida nisso. É a entidade que é capaz de esconder coisas dele e escondeu muitas coisas dele. Se não fosse pelo seu terceiro olho, ele não saberia de sua existência. Além disso, com a forma como a fonte da vida examina o plano, não há como ela não estar ciente deste selo. Deve ter sido muito forte para ser derrotado, então eles o selaram. Mas eu o encontrei agora. Ele tem algumas suspeitas sobre por que a fonte da vida escolheria ajudar os vampiros a selar a praga, mas isso é uma preocupação para o futuro. Por enquanto, ele encolheu os ombros e quebrou a barreira. Ele é mais forte que um celestial fraco, então não foi um grande problema para ele. Suas 3 contas devoradoras perfuraram a barreira e ele passou. Aqui vamos nós, ele disse em antecipação. Este é o momento da verdade. Ele pode sentir a presença sinistra do que está à sua frente agora. Ele não conseguia sentir isso antes por causa da barreira. Agora ele sabe que o que está fazendo é muito perigoso porque seus instintos o alertam e lhe dizem para voltar atrás. Mas ele não voltou atrás. Ele escolheu cavar mais fundo. Ele rompeu uma camada de terra em um espaço aberto. O espaço aqui é muito escuro. Está escuro como breu, então ele pode ver os numerosos pares de pequenas luzes vermelhas que estão fixadas nele. Então os sons de pés arrastando começaram imediatamente. Todas aquelas pequenas luzes começaram a se aproximar dele. Ele está no topo da caverna, então as entidades às quais pertencem os olhos começam a escalar as paredes para alcançá-lo. Ele disse com desdém, tão lento. Isso levará uma eternidade. Que utilidade você terá para mim se for tão lento? Os ghouls são muito lentos. Eles andam mais devagar do que um mortal que ainda nem iniciou o estágio de forjamento do corpo. Fim do capítulo. Capítulo 1054 Problema macabro. Levará uma eternidade para os ghouls alcançá-lo na velocidade atual. Eles não serão perigosos dessa forma. Ele ficou um pouco desapontado com isso. Ele esperava que eles fossem perigosos. Mas se eles não puderem ameaçá-lo, não serão de muita utilidade para ele. Mas ele sabe que eles são mais do que parecem. Ele nunca viu um, nem mesmo Galdira viu um. Lydian só ouviu histórias sobre eles. Sua origem está ligada aos vampiros. Onde há vampiros, há ghouls. Eles deveriam ser muito perigosos.
Se os carniçais não fossem perigosos, ninguém teria feito um grande esforço para selá-los neste espaço. Até a fonte da vida criou uma barreira para escondê-los e alertou-o contra libertá-los. Ele também não sentiria uma leve sensação de pavor existencial por parte deles, apesar de serem lentos. Então ele ainda tem grandes esperanças para eles. Vamos ver o que torna vocês especiais. Ele disse. Então ele começou a se aproximar deles. Ele pretende testar seu poder e não se matar. Ele não é tão estúpido em subestimar coisas que podem matar os deuses da origem. Então ele se moveu com cautela. Ele escolheu um ghoul específico e se aproximou dele enquanto evitava outros. Ele chegou a 1 quilômetro do ghoul e se preparou para atacá-lo à distância, mas então o ghoul desapareceu. Ele exclamou surpreso antes de ser atacado. O ghoul estava rastejando na parede. Ele cravou seus longos dedos ossudos na rocha dura e usou-os como suporte para subir. A rocha dura se separou facilmente como se estivesse mergulhando os dedos na água. O ghoul não pulou quando chegou a 1 quilômetro do Ragnarok. Apenas avançou como se fosse impulsionado por uma força invisível. Então atingiu o Ragnarok instantaneamente. Felizmente, ele estava pronto para o ataque. Ele estava em guarda, então conseguiu bloquear a mão que tentou agarrar sua cabeça. Então ele chutou o ghoul para longe imediatamente. O ghoul voou para trás e caiu no chão, também voou de volta pelo caminho de onde veio. Isso é muito perigoso para algo que não pode voar. Ele disse com os dentes cerrados. Sua mão está se regenerando, mas é o ferimento mais doloroso que ele já sofreu, exceto quando Geldira separou seu corpo de sua alma. Desta vez, o ghoul arrancou o aspecto de sua existência que é sua mão. O ferimento é tão grande que sua mão não deveria ser capaz de se regenerar, já que ele não é um deus de origem, ele nesse aspecto. Se não fosse pela energia vital divina, ele permaneceria deficiente para sempre. E este é o resultado quando consegui bloquear o ataque. Só posso imaginar o tipo de carnificina que eles causarão no mundo acima. Ele só pode imaginar, por enquanto. Sua imaginação se tornará realidade em breve. Os ghouls foram acordados depois de ficarem em êxtase por vários anos. Eles estão trancados aqui há tanto tempo, sem ninguém poderoso e louco o suficiente para cavar a terra endurecida para chegar a este lugar e quebrar a barreira para libertá-los. O túnel que ele criou os levará ao subsolo superior e à superfície. A partir daí, o desastre se espalhará como uma praga incontrolável. É melhor eu ir embora antes que mais deles se apeguem a mim. Eles ficarão mais fortes em breve. É melhor sair do caminho deles. Ele disse e fugiu sem voltar atrás. Ele não pode mais subestimar os ghouls. Ele aprendeu uma lição para saber melhor. É por isso que ele decidiu fugir para que os ghouls não o atacassem. Também é uma boa ideia. Os ghouls acordaram de seu sono depois de sentirem vida. Então eles começarão a ficar mais fortes. Isso significa que eles ficarão mais rápidos e seu alcance de teletransporte aumentará com o passar do tempo. Não é aconselhável estar perto deles quando isso acontece. A fraqueza deles foi usada contra eles para prendê-los no passado. Não havia vida dentro de sua área de detecção, então eles entraram em êxtase. Seu alcance de detecção foi reduzido ainda mais e eles ficaram mais lentos até dormirem. Eles não vão dormir agora que sentiram a vida mais uma vez e quando há um caminho para eles buscarem mais vida. Em breve eles também poderão voar. Qualquer coisa ao seu redor será alvo de sua fome. A vida que lhes foi roubada na criação dos primogenitores deve ser devolvida. Eles vão caçar e caçar, mas nunca será suficiente. Todos os seres vivos e vampiros sofrerão por causa de sua fome sem fim. Eles não descansarão até que todos os vampiros do avião sejam destruídos. Esse é o futuro que Ragnarok lançou no avião. Foi sobre isso que a fonte da vida o alertou. Quanto a ele, ele está fugindo para salvar sua vida. Ele cavou outro túnel e o desmoronou atrás dele para ter certeza de que eles não o usariam para alcançá-lo. Os ghouls escalaram as paredes para chegar à abertura que ele criou na caverna. Eles seguiram o túnel inicial de volta pelo caminho que ele veio à superfície.
Eles não prestaram atenção ao novo túnel que ele criou porque ele desabou. Todos eles fizeram isso, exceto um. O Ghoul que o atacou não escalou as duras paredes de terra. Ele passou direto por eles. Não passou pela terra e a terra não se tornou intangível para passar. A terra simplesmente se separou sem resistência. O Ghoul caminhou em linha reta em direção ao Ragnarok sem parar ou desistir. Tudo à sua maneira abriu caminho sem resistência. Andar pela água é mais difícil do que caminhar pela terra para chegar até ele. Espero que você se lembre de onde criaturas semelhantes apareceram em Grid. Especificamente neste volume. Fim do capítulo. Capítulo 1055. Esconda-se. Eu não esperava que isso acontecesse, disse Ragnarok com tristeza. Ele está honestamente com medo. Toda a sua existência foi colocada em alerta máximo desde aquele ataque. Ele sabia instintivamente que o perigo não havia acabado quando ele escapou. Sua intuição não o deixou relaxar após o confronto com o Ghoul. Agora ele sabe exatamente em que tipo de problema se meteu. Ele está em uma situação em que sabe que está lutando por sua vida. A ameaça do Ghoul é muito séria para ele. O Ghoul se concentrou nele e veio direto para ele. É passar por todos os obstáculos no caminho como se eles não estivessem ali. O Ghoul sempre pode encontrá-lo, não importa a distância e a direção em que ele corra. Ele apenas girará em direção à sua nova direção e começará a se aproximar dele. Ele não sabia que o Ghoul poderia travá-lo. Se o fizesse, não o teria testado. Ele estava monitorando os Ghouls enquanto escapava, então percebeu o valor discrepante desde o início. Ele tentou perdê-lo, mas nada do que fez ajudou. O Ghoul sempre poderia encontrá-lo. Não parou por nada e apenas continuou andando pela terra como se fosse ar em sua direção. Estou ferrado desta vez. Este é um problema muito grande porque os Ghouls são muito difíceis de matar. Ele sabe disso. Se fossem fáceis de matar, não teriam sido selados. Enquanto houver uma grande quantidade de carniçais, mesmo um deus da origem não estará seguro. A melhor hora para matar um Ghoul é no momento de seu nascimento. Mas esses Ghouls são antigos. Eles são tão antigos quanto o primogenitor mais antigo. Ele pode esquecer de matá-lo, mas precisa encontrar uma saída porque o Ghoul está decidido a matá-lo. Espero que isso funcione ou ficarei sobrecarregado pelo Ghoul para sempre. Ele falou para si próprio. Ele fez a única coisa que acha que pode fazer um Ghoul perdê-lo além da morte. Ele convocou o domínio da Legião -1 e se escondeu nele exatamente como Soverik lhe disse para fazer. Soverik disse a ele: acabei de receber a informação que você queria. Ghouls conseguirão matar tudo, exceto os deuses da origem. Vai parar de perseguir um deus da origem depois de matá-lo uma vez. Mesmo se esconder em um domínio só pode ser temporário. Esta é toda a informação que Soverik conseguiu obter de Adrik. Um ser antigo como Adrik nunca viu carniçais, mas ouviu algo sobre eles. A informação não é animadora, mas Ragnarok decidiu tentar primeiro a medida temporária. Ele não é um deus da origem, então a morte por evisceração não é a maneira de ele evitar o carniçal. Ele também poderia sair do avião. Isso fará com que o Ghoul desista dele porque a missão deles está ligada ao avião. Mas isso atualmente não é possível para ele. Esconder-se é o único método pelo qual ele pode tentar escapar. Tem que funcionar ou esta perseguição continuará por toda a eternidade ou até que a missão dos Ghouls seja cumprida e todos os vampiros no avião sejam eliminados. Soverik não estava tão otimista. O macaco sábio da batalha disse com um suspiro: será uma pena perdê-lo logo depois de recuperá-lo do deus demônio. Também é sua culpa desta vez novamente. Você foi muito intrometido. Ragnarok zombou. Se eu morrer, toda a legião saberá que não deve mexer com Ghouls. Ele não está com disposição para brincadeiras, então manteve sua resposta curta. Ele se escondeu no mundo escuro e esperou pacientemente. Ele não consegue ver o que está fora do domínio e tudo o que está fora também não consegue senti-lo. Deveria mantê-lo escondido. Se isso não o mantiver escondido, pelo menos o carniçal não deverá ser capaz de invadir seu domínio.
Não deveria, mas ele não tem certeza. Ele ignora principalmente quais são exatamente seus poderes. Foi isso que o levou a esta situação em primeiro lugar. Ele esperou 1 hora antes de retirar o domínio e retornar ao mundo. O Ghoul parou de se mover em sua direção depois que ele desapareceu. Começou a vagar em busca de outro alvo. Tinha começado a enfraquecer já que não tinha mais um alvo travado. Perdeu a capacidade de afastar todos os obstáculos em seu caminho e tornou-se mais lento. Então ele só poderia retornar do jeito que veio. Ele estava fazendo isso quando Ragnarok retornou ao mundo. Seus olhos vermelhos brilharam mais intensamente e então ele girou instantaneamente em sua direção. Começou a se abrir um túnel em direção a ele novamente. Ah, vamos lá, reclamou Ragnarok. Isso não pode continuar. Ele não está disposto a ver se consegue matar o Ghoul. Soverik disse que ouviu dizer que o número deles nunca diminui. Eles só aumentam em quantidade. Não é de admirar que eles sejam assim. A lei da ordem teve que criar algo imortal para caçar criaturas imortais. Os Ghouls são horríveis, feios e assustadores de se olhar, enquanto seu alvo preferido, os vampiros, são lindos e bonitos. Mas vampiros e Ghouls são abominações mortais, independentemente de quão bonitos ou feios sejam. O que eu faço agora? Suas opções são limitadas. Ele sempre pode se esconder em seu domínio. Essa opção o fez relaxar um pouco, mas ele não se contenta com isso. Sua vida não está mais em perigo, mas ele quer liberdade. A outra opção é tentar ver se ele consegue matá-lo, o que lhe parece uma má ideia. Ele não quer ficar perto do Ghoul, pois ele pode se teletransportar para ele. Além disso, seu corpo é muito resistente. Ele sabe disso por experiência pessoal. Chegou ao meu conhecimento que alguns de vocês esqueceram a primeira aparição dos Ghouls. Consulte a criação do primeiro primogenitor. Fim do capítulo. Capítulo 1056 Oferta de sacrifício. O Ghoul recebeu um golpe físico total e saiu ileso. Pelo que ele pode ver, eles têm algo como o corpo completo da lei, um titã da lei. Exceto que a lei que formou seu corpo é a lei da ordem, por isso é tão resistente quanto os corpos dos deuses origem. Eles também são muito fortes, além de serem duráveis. O Ghoul foi capaz de arrancar seu braço instantaneamente com um único aperto, embora ele não estivesse ferido quando o chutou. Tudo isso mostra que ele deveria evitar mais encontros com o Ghoul. Mas como ele pode fazer isso se não consegue escapar do Ghoul? Seus olhos de repente se iluminaram com uma ideia: se não posso perdê-lo, então devo oferecer algo melhor. Ele teve uma ideia que achou que poderia funcionar. Ele não pensou muito sobre isso e decidiu executá-lo imediatamente. Ele não tem tempo livre ou a oportunidade de ser exigente, então usou seu olhar para a vida para procurar um bode expiatório que pudesse sacrificar. Ele está procurando por algo que o carniçal prefira atacar acima dele. Ele encontrou o alvo perfeito imediatamente e começou a cavar em sua direção. Seu olho da vida estava preso em seu alvo enquanto o Ghoul estava preso nele. Os dois se moviam pela terra como um trem. Ele violou outro espaço subterrâneo após alguns minutos de escavação. Este espaço subterrâneo é ocupado por vários clãs de vampiros. Os vampiros estão apenas acordando, mas não estão com preguiça como costumam fazer. A atmosfera parece agitada. Os vampiros e seus familiares estão correndo para evacuar o mais rápido possível. Os líderes dos covens podem ser vistos orientando ansiosamente seus subordinados para fazerem as malas rapidamente. Parecia-lhe que tentavam sair das cavernas subterrâneas o mais rápido possível. O que ele ouviu confirmou sua conjectura. Seja rápido! Eles gritaram. Os Ghouls estão chegando. Como eles descobriram tão cedo? Ragnarok se perguntou depois de ver todas as atividades. Ele esperava que eles ainda ignorassem a calamidade que se aproximava, já que o deus demônio não conseguia rastreá-lo. Mas eles obviamente perceberam que os Ghouls foram soltos. Isso significa que alguém contou a eles. Os únicos que sabiam do seu paradeiro eram a fonte da vida que ainda não consegue encontrar Irrinós. Um deles deve ter contado aos vampiros.
Ou talvez eles tenham um método para detectar os ghouls. Eles conseguiram selá-los da primeira vez. Esta não é a primeira vez que o deus demônio enfrenta ghouls. Deve ser um especialista em derrotá-los, considerando o sucesso do vampiro, corrida por todo o reino. Ele pensou em uma razão pela qual os vampiros poderiam ter percebido suas travessuras malucas. É muito provável que ele esteja certo, é certamente mais provável do que o fato de a fonte da vida ou Rhinós ter traído o avião e avisado os vampiros. Se eu estiver errado e alguém trair o avião, então o avião está muito mais condenado do que eu pensava. Mas se estou certo e os vampiros descobriram por conta própria, então não devo permitir que o deus demônio derrote os ghouls desta vez. Ele olhou para seu perseguidor e suspirou. Eu não deveria ter chutado o ninho de vespas. Mas se isso funcionar, então ajudarei os ghouls. Os ghouls são perigosos, mas ele ainda não vai desistir deles. Eles são os únicos com quem ele pode contar para prejudicar os vampiros de uma maneira devastadora e significativa. Ele está contando com eles para tornar o avião desagradável para o deus demônio. Ele decidiu ajudá-los em sua missão. Então ele voou direto para o vampiro mais forte que ele poderia encontrar, um alvo mais digno do que ele. Os vampiros o notaram voando em direção a eles. Um deles começou a gritar: "Quem é você?" Então eles calaram a boca e empalideceram quando o reconheceram. Ele é o único monarca com chifres que eles conhecem. E se eles não o conhecem, então ele deve ser um monarca novo e até então desconhecido. Existe apenas um monarca que se enquadra nesse perfil. Eles se viraram e correram para lá. Ele é notório entre os vampiros agora. Ainda ontem, algumas horas atrás, alguns vampiros morreram durante o sono. Eles não acordaram depois de dormir quando o sol nasceu. Seus corpos se transformaram em uma poça de sangue onde quer que estivessem. Os que sobreviveram notaram os vampiros desaparecidos e também notaram algo peculiar. Todos os vampiros que morreram têm uma característica em comum. Todos eles tinham línguas estranhamente longas quando estavam vivos e podiam se regenerar após terem o coração esmagado. Isso significava que eles eram de uma linhagem e há apenas uma razão pela qual vampiros da mesma linhagem morreriam em massa assim. A morte de uma linhagem inteira de vampiros espalhou o pânico entre os vampiros. Algo assim só aconteceu durante a Primeira Guerra contra os Elfos da Floresta, que levou os vampiros a serem forçados a permanecer no subsolo. O fato de ter acontecido com a linhagem mais difícil de matar é a parte mais assustadora da perda. Eles então descobriram que isso foi causado por uma única força malévola. A mesma força malévola que matou um primogenitor que deveria ser impossível de matar, está à sua porta agora mesmo. É compreensível que entrem em pânico. Ragnarok não estava com vontade de permitir que eles escapassem. Ele direcionou as 3 contas mortais devoradoras para atacá-los. As contas não os mataram. Ele apenas os aleijou quebrando suas cabeças. Eles ainda estão vivos e se regenerando rapidamente. O que acontecerá com eles neste estado de incapacitação é outra coisa completamente diferente. Fim do capítulo. Capítulo 1057 Batatas fritas pequenas e batatas fritas grandes. Divirta-se. Ele gritou atrás dele enquanto voava para longe dos vampiros e para fora do espaço subterrâneo. Ele aleijou todos os vampiros que pôde em linha reta através do espaço subterrâneo. Então ele cavou na parede do outro lado e saiu do espaço. Ele não está disposto a ficar e ver o resultado de sua sabotagem. O que foi isso? Um dos vampiros perguntou aos outros. Ragnarok veio e foi assim mesmo. Eles esperavam mais dele. Eles esperavam destruição em massa e uma onda de assassinatos. É o que se espera de qualquer vampiro da linhagem devoradora, mas ele não matou ninguém. Alguém sugeriu: provavelmente não somos o alvo dele. Ele está definitivamente a caminho de lutar contra outro primogenitor. Não diga, ele nem matou ninguém. Ele apenas os destruiu. Essa pessoa então suspirou. Deve ser bom ser tão forte. Isso os fez rir depreciativamente. Eles não são alvos dignos do Monarch Killer, então ele brincou com eles em vez de matá-los.
Se ele quisesse matá-los, tudo o que ele precisava fazer era matar seu primogenitor. Isso certamente eliminará mais deles dessa forma. Então eles entendem por que Ragnarok não estará interessado em abater batatas fritas. Seus esforços são melhor gastos com batatas fritas grandes. Eles voltaram ao trabalho tentando sair. Foi então que veio seu perseguidor. O Búho cavou seu próprio túnel no espaço subterrâneo. Entrou na luz pela primeira vez. A luz mostrou suas características. É uma criatura sem pelos com uma grande boca aberta no rosto. Sua pele enrugada e esticada é completamente preta. Agarrou-se aos ossos com tanta força que parecia uma múmia. Não tem garras, apenas sua boca parece perigosa por causa da abundância de dentes deformados. Seus olhos vermelhos brilharam intensamente por um breve momento quando sentiu outras coisas vivas. Mas permaneceu preso ao Ragnarok porque ele está no topo de sua lista de prioridades do que os seres vivos. Então continuou a perseguir Ragnarok. Mas sua busca fez com que ele detectasse mais coisas além dos seres vivos normais. Sentiu os mortos-vivos que são o principal alvo de sua existência. Seus olhos brilharam por um momento mais longo, embora ainda breve. Então desistiu do Ragnarok e se voltou para os vampiros. Os vampiros partiram imediatamente quando avistaram a abominação criada pela lei da ordem. Eles não deveriam ter se incomodado em correr porque poderiam muito bem estar parados, pois isso os massacrou, apesar do fato de estarem correndo. O Búho passou de um vampiro para outro. Ele desconsiderou a velocidade e brilhou transformando os vampiros em pó com um único toque. Ele mirou primeiro nos mais fortes. Depois passou para os mais fracos. Ele se transformaria em um vampiro e simplesmente os tocaria. Então irá desvendar a sua existência, recuperando o poder do sangue que constitui a sua base. Os vampiros se transformaram em estátuas de cinzas que se desfizeram assim que atingiram o chão. O Búho matou os vampiros rapidamente, sem muito esforço. Não havia como lutar contra isso. Afinal, é algo feito para destruí-los. O Búho também ficou mais forte quanto mais matava. A força vital do poder do sangue que absorveu fortaleceu-o rapidamente. Seus olhos brilhavam cada vez mais. Seu alcance de deformação aumentou de 1 km para 10 km e mais. Mas não perseguiu mais Ragnarok. Os vampiros se espalharam, então alguns deles conseguiram escapar da morte eventualmente. Isso não significa que eles escaparam. O Búho se concentrou em cada um deles. Nada nem ninguém pode impedi-lo de matá-los, exceto encontrar um alvo melhor. Tais alvos incluem deuses de origem e primogenitores. Se não encontrar nenhum primogenitor ou deus origem em sua caça aos vampiros, então ele voltará sua atenção para outros seres vivos, começando pelos soberanos da lei. Somente depois de eliminar todos os vampiros e seres vivos que ele travou ou dentro de seu alcance de detecção é que ele começará a perseguir Ragnarok novamente. Mas é improvável que isso aconteça. O subterrâneo está cheio de vampiros e seres vivos. Depois, há os primogenitores ocasionais. Tem muitos alvos aqui com os quais ficar ocupado por muito tempo. Ragnarok deu um suspiro de alívio após confirmar que não estava mais sendo perseguido. Isso foi por pouco. Agora tenho que garantir que os vampiros sofram o que acabei de passar. Ele escapou por enquanto. Esta curta experiência deu-lhe um grande susto. Principalmente porque ele não sabe muito sobre os ghouls. Ele não conhece suas forças e fraquezas, então não sabe como combatê-las. Lutar contra algo perigoso na ignorância é ruim. É extremamente ruim se você não consegue nem evitar a luta com a coisa perigosa. A pessoa que poderia tê-lo ajudado não conseguiu. Soverik não consegue ver além da nuvem de energia que encapsula todo o plano, então ele não pode ajudá-lo com informações. Ele tinha que se livrar do Ghoul ou correria o risco de perder mais de si mesmo. Mas agora que está livre, ele tem que aproveitar a situação. As pessoas dizem que ele é egoísta e ele pode admitir que tem problemas de compartilhamento. Mas ocasionalmente ele se torna generoso o suficiente para compartilhar sua dor e sofrimento com todos. Para começar, ele deve garantir que os ghouls não sejam selados novamente.
A única maneira de selar o Ghoul que o perseguiu é colocá-lo em um espaço confinado, apenas com os alvos atuais nos quais ele se concentrou. Ele começará a dormir quando tiver matado tudo o que pode matar. É improvável que isso aconteça em breve, quando os espaços subterrâneos estiverem virtualmente conectados entre si e cheios de vampiros e familiares. Mas isso aconteceu antes, então certamente pode acontecer novamente. Ragnarok é o paciente zero, então é seu dever espalhar a doença. Ninguém pode chamá-lo de egoísta agora. Fim do capítulo. Capítulo 1058 Táticas de atraso. Ele espera que seja difícil selar os Ghouls e que seja quase impossível selar aquele que o perseguiu. Afinal, Ragnarok é um de seus alvos e ainda está vivo. Nunca descansará enquanto Ragnarok ainda estiver por aí. Mas isso não é suficiente para garantir a propagação da praga. Ele pretende ajudar os Ghouls a se espalharem ativamente pelo subterrâneo e pelo plano. E ele não vai deixar o que quer que os vampiros usaram para selar os Ghouls antes de funcionar novamente. Eles também terão que enfrentar ele se quiserem selar os Ghouls. Então ele saiu por aí interrompendo a resposta do vampiro aos Ghouls. O subterrâneo ficou em desordem devido aos Ghouls. Os vampiros resistiram, mas não conseguiram impedir o ataque que se seguiu. O Ghoul que Ragnarok liderou foi o primeiro a atacar os vampiros. Teve muito sucesso por pegá-los desprevenidos. Mas os vampiros se recuperaram logo depois. Eles sabem muito sobre Ghouls, então começaram a revidar com o conhecimento que possuem. Para ser preciso, eram seus familiares que lutavam. Os vampiros não podem tocar em Ghouls, a menos que sejam monarcas. Um único contato é suficiente para um carniçal matar qualquer coisa menos que um monarca. Vampiros que não se fundiram com um coração de carnificina se desfazem com um único toque dos carniçais. Felizmente, nem toda a esperança está perdida. Os vampiros não são completamente indefesos diante dos Ghouls. Ghouls são assustadores, mas têm uma fraqueza evidente. Os vampiros pretendiam usar sua fraqueza contra eles. Ghouls são como golems. Eles possuem protocolos e instruções predefinidos que determinam suas ações. Eles podem tomar decisões, mas não são inteligentes, por isso não conseguem se adaptar a situações complicadas. Ghouls têm uma lista de prioridades que seguem à risca. No topo estão os primogenitores que não são monarcas, seguidos por monarcas. Os deuses da origem vêm em seguida. Outros tipos de vampiros vêm atrás dos deuses da origem. Então outras coisas vivas vêm atrás dos vampiros. Ragnarok está nesta última categoria. E os familiares também. Os Ghouls continuarão a atacar os vampiros com um foco obstinado e a ignorar todos os soberanos da lei, não importa quantos soberanos da lei estejam ao seu redor. Eles não mudarão seu alvo de vampiros, não importa quantas vezes sejam atacados pelos soberanos da lei. A programação dos carniçais para priorizar os vampiros os torna rígidos na resposta à agressão. Ragnarok foi capaz de usar sua programação para escapar da caça de um Ghoul. Então os vampiros prontamente jogaram seus familiares nos Ghouls para atrasá-los enquanto eles fugiam. Ragnarok curvou os lábios ao ver suas táticas. Com certeza, os vampiros estão mais informados do que eu sobre os Ghouls. Não posso deixá-los ter sucesso. Ele ficou por perto para observar como os vampiros estavam resistindo aos Ghouls. Ele fez questão de permanecer no limite de seu sentido divino, que fica a mais de 100 km de distância de qualquer Ghoul. Ele está fazendo isso para poder interferir nos esforços de resistência dos vampiros. Mas ele não teve a oportunidade de fazê-lo. Os Ghouls não precisavam de sua ajuda. Os Ghouls certamente têm uma fraqueza óbvia, mas trouxe resultados limitados para os vampiros quando tentaram tirar vantagem disso. Os familiares só podem ferir os Ghouls, na melhor das hipóteses. Um Ghoul nunca irá parar enquanto estiver travado em um alvo. Eles são imunes a feitiços de qualquer tipo durante esse período. Qualquer uso de energia, laser ou mana de origem para detê-los será anulado e destruído antes de alcançá-los. Ou isso ou eles iriam lavá-los inofensivamente se fossem fortes demais para serem quebrados. É exatamente assim que a Terra se abre para eles.
A realidade parece girar em torno dos ghouls para garantir que eles tenham sucesso em sua caçada. Somente ataques físicos podem prejudicá-los de alguma forma. Embora os ataques físicos possam contornar a operação da lei da ordem, nem todo objeto físico é capaz de prejudicar os carniçais. Qualquer obstáculo inanimado em seu caminho simplesmente lhes dará lugar. Ragnarok viu alguns vampiros que tentaram se esconder em bunkers fortificados. Mas os ghouls simplesmente se teletransportaram para além do obstáculo em seu caminho para alcançar os vampiros. Ele balançou a cabeça com pena. Aprendi essa lição da maneira mais difícil. Esses vampiros não sobreviveram ao erro. Somente seres vivos ou artefatos de origem podem bloquear os carniçais por um tempo. Os ghouls não serão capazes de se teletransportar através de artefatos Origin ou seres vivos, mas isso somente se não houver abertura ou brecha. Qualquer pequena lacuna é suficiente para o ghoul passar. Mesmo sem lacunas, isso apenas os protegerá antes que os carniçais destruam o obstáculo em seu caminho. Os soberanos da lei combinaram suas proezas físicas com artefatos de origem, mas ainda assim trouxeram resultados limitados. É porque não importa o que façam, os soberanos só poderiam atacar os carniçais, mas não conseguiram matá-los. Na verdade, eles não conseguem nem impedir os ghouls. Qualquer pessoa ou qualquer coisa que bloqueie seu caminho será atacada. Mas enquanto os familiares os atacarem pelos lados, os carniçais irão ignorá-los. A prioridade dos ghouls mudará instantaneamente assim que houver um obstáculo em seu caminho. Isso significa que os familiares são um incômodo para os carniçais, em vez de serem obstáculos. O pior é que são incômodos ineficazes. Os corpos dos ghouls são tão resistentes quanto as armas Origin que os soberanos empunham. Portanto, as armas Origin criam faíscas quando colidem com os corpos dos ghouls. Então essas armas quebram após vários golpes. O contato com ghouls parece destruir as armas Origin também. Os ghouls também são muito fortes, então não podem ser repelidos. O melhor que os familiares podem conseguir é desacelerar os ghouls. Porque eles não podem destruir os ghouls, não importa quantos artefatos Origin eles sacrifiquem. Fim do capítulo. Capítulo 1059. Deixe o mundo queimar. Claro que os soberanos conseguiam separar algumas partes dos ghouls de vez em quando. Mas essas partes simplesmente retornam à seção de onde foram destacadas. A única consequência é que os ghouls ficam mais fracos. Mas eles não vão parar de caçar e continuarão a ficar mais fortes à medida que matam mais vampiros. Ragnarok observou para si mesmo. Eu não deveria estar preocupado com os ghouls. Os vampiros prosperaram no subterrâneo. Está trabalhando contra eles agora. Essa tática de usar familiares para desacelerar ghouls é apenas uma tática preventiva. Pode ter funcionado quando os vampiros eram poucos, quando os ghouls acabaram de ser criados. Mas agora o subterrâneo está cheio de vampiros. Há muito estímulo para os ghouls. A tática de atraso dos familiares não está funcionando porque há muitos vampiros dentro do alcance dos ghouls. Os ghouls simplesmente ignorarão tudo, incluindo barreiras físicas e espirituais, para aparecerem diante de seu alvo. Isso colocará os ghouls ao alcance de ainda mais vampiros. Em algumas áreas cheias de vampiros, os ghouls estavam efetivamente pulando de um alvo para outro. Os ghouls ficam mais fortes a cada morte e cada vampiro que eles matam também resulta na morte de todos os familiares ligados a eles. Portanto, a tática de atraso usando familiares desmoronou rapidamente. Ragnarok balançou a cabeça enquanto observava tudo isso acontecer. A única maneira de parar seu reinado de terror é manter os vampiros longe uns dos outros. Mas mesmo isso não vai impedi-los de continuar perseguindo os vampiros que eles prenderam. Ele conhece o terror dos ghouls, então sabe o que os vampiros precisam fazer. Os vampiros definitivamente também, mas eles são muitos e todos estão correndo para salvar suas vidas. Isso está espalhando a praga dos carniçais ainda mais pelo subterrâneo e tornando difícil colocar seu conhecimento em ação. Um vampiro pode estar seguro depois de evitar todos os carniçais. Mas todo o seu esforço será destruído enquanto outro vampiro que foi preso se aproximar do vampiro seguro.
Isso trará os ghouls. Nada pode impedir os ghouls de perseguir qualquer vampiro que eles prenderam. Um único vampiro comprometido condenará uma caverna inteira de vampiros seguros. Assim, os ghouls acumulam mais alvos no processo de perseguir seus alvos atuais. Foi um massacre diferente de qualquer outro. Ragnarok viu tudo isso e não pôde deixar de rir sinistramente. Queime, deixe tudo queimar. Sinta meu desespero, sinta minha dor. Ele fez questão de ficar o mais longe possível dos ghouls. Não será bom para ele desfrutar do sofrimento dos carniçais apenas para se implicar e juntar-se ao sofrimento deles. Mas ele ainda se esforçou para perturbar as defesas dos vampiros. Graças aos seus esforços, a praga dos ghouls tornou-se uma pedra rolando colina abaixo. Ele continuou acumulando impulso com o passar do tempo. Em breve seria imparável. Em algum lugar no subterrâneo, um vampiro em particular segurava um ghoul com o braço estendido. Este vampiro é alto e musculoso. Seus braços são grossos como troncos de árvores. Seu corpo é como o de um titã. Ela é corpulenta e musculosa. É uma aparência muito estranha para um vampiro. Os vampiros são criaturas esguias, cheias de graça e equilíbrio. Eles não se parecem com brutos, todos musculosos e sem cérebro. Este vampiro em particular certamente tem a aparência de um bruto. Seu cabelo é longo, mas espalhado pela cabeça. Parece mais um arbusto selvagem do que cabelo. Este grande espaço é o território deste vampiro. Este território foi atacado por um único ghoul, mas ainda é pacífico. É porque este vampiro está neste território. Claro que o vampiro é forte. Mas essa não é a razão pela qual o ghoul ignorou todos os outros familiares e vampiros para atacar este único vampiro. Tem algo a ver com o halo vermelho em sua cabeça. O ghoul percorreu tudo para aparecer no castelo onde este vampiro estava se reunindo com os duques de sua linhagem. O ghoul apareceu diretamente na frente do trono em que ela estava sentada. Todos os duques empalideceram quando viram o ghoul. Então eles relaxaram visivelmente. Eles estão seguros enquanto estiverem na presença de seu primogenitor. Esta é uma má notícia. Ela disse enquanto brincava com o ghoul. O ghoul raivoso está tentando alcançá-la. Ele está com as mãos estendidas tentando agarrá-la. Mas ela o mantém longe dela, empurrando-o com seus braços longos e grossos. O ghoul está rosnando de frustração por causa disso. Seus olhos vermelhos olhavam com ódio para o alvo enquanto ela olhava para ele com seus olhos vermelhos. Ambos têm olhos vermelhos que usam para encarar um ao outro. Alguém parado ao lado do primogenitor falou: "Não parece tão ruim. Você tem as coisas controladas pela aparência." Ela bufou: "Isso é porque só existe um. Não serei capaz de afastá-lo se forem mais de 4. Eles vão me despedaçar. Não serei capaz de escapar deles. Será um pesadelo." Seus olhos brilharam de terror enquanto ela falava. Ela está falando por experiência própria. Ela viu tal evento acontecer. Isso está chegando até ela agora e trazendo consigo o terror que ela sentiu naquela época. Um único ghoul já é problema suficiente para vampiros normais. A parte mais frustrante de ghouls é a perseguição constante. Você só pode fugir deles. Você nunca pode se esconder. Então será o fim do caminho para você quando entrar no alcance de Dobra. As coisas pioram a partir daí, já que você não poderá correr novamente. Os ghouls ficarão com os vampiros como a cor preta gruda no carvão. Fim do capítulo. Capítulo 1060 Casa Segura. Nenhum vampiro pode se esconder dos ghouls. Eles não têm domínios Origin. Mas mesmo os deuses Origem que possuem domínios Origem nunca poderão se esconder deles para sempre. Os primogenitores, não importa o quão poderosos sejam, eventualmente cairão nas mãos dos carniçais, uma vez que eles os controlem. É algo que ela já viu antes. Imagine se 1000 ghouls se prendessem a um único vampiro. Isso é algo que certamente acontecerá com um primogenitor. Cada ghoul terá como alvo eles acima de tudo. Eles podem ter se fundido com seu coração de carnificina como monarcas, mas 1000 ghouls conseguem oprimi-los e matá-los para sempre. Os olhos do primogenitor se perderam enquanto ela relembrava o passado. Ela estava fraca quando isso aconteceu.
Ela viu o evento através dos olhos daquele primogenitor. Os ghouls estavam na casa das centenas. Eles se agarraram ao primogenitor como carrapatos e sanguessugas. O primogenitor foi enterrado sob o peso deles. Então ela perdeu a visão daquele primogenitor para sempre. Marcou a morte daquele primogenitor. O que ela mais lembra é da dor. Ela não sentiu isso pessoalmente, mas deixou uma impressão nela. Foi uma dor diferente de qualquer outra. Nenhum tipo de resistência ou tolerância à dor a ajudará se os ghouls colocarem as mãos nela. A própria existência dela será fraturada pelas mãos deles. Eles vão despedaçá-la como lobos raivosos. Esse evento ocorreu há muitos ciclos de origem, quando os carniçais eram poucos, ao contrário de agora, quando são praticamente infinitos. Devido à grande quantidade de seres vivos presentes no subterrâneo, os carniçais estão se reproduzindo em um ritmo assustador. Se os ghouls não estão caçando vampiros, então eles estão se reproduzindo. Só de pensar nisso, ondas de medo surgiram de dentro de seu coração frio e morto. E só há uma pessoa culpada por tudo isso. Ragnarok é realmente um louco. Ela não se atreveu a culpar o deus demônio, apesar do fato de que Carnide teve uma participação na criação de Ragnarok. Se Carnide não tivesse como alvo Ragnarok e não tivesse dado a ele um coração de carnificina que lhe concedeu o olho da vida que ele usou para encontrar os ghouls, então tudo isso não teria acontecido. Infelizmente, seus pensamentos são vistos pelo Supremo, então é melhor manter afastados os pensamentos problemáticos. É improvável que o Supremo se irrite com essa acusação, mas é possível. E se for possível, então ela deve evitá-lo a todo custo, porque a ira do Supremo não é fácil de suportar. Ela é poderosa, mas não é livre. A mesma pessoa que falou anteriormente perguntou, Monarca Dana, o que fazemos? A pergunta tirou Dana da terrível lembrança e de seus pensamentos. Ela respondeu com um suspiro, francamente, não sei. Estávamos discutindo como lidar com a ameaça dos ghouls antes. Mas as coisas obviamente mudaram agora. Há um ghoul na minha sala do trono. O ghoul em questão rosnou e atacou ela. Ela deu um tapa com irritação. O ghoul voou pelo ar e desapareceu. Apareceu instantaneamente no rosto de Dana. Sua mão estava alcançando seu olho vermelho sangue com anéis pretos. Ela foi rápida em bloquear sua tentativa. Então ela o colocou à distância do braço novamente. O ghoul não se teleportará para ela enquanto ela permanecer em contato com ele. Ela ficou frustrada com isso. Isso a lembrou da época em que ela teve um admirador insistente. Era Pulcritudo, o desviante sexual. Aquele pervertido putrido queria provar sua carne masculina, e não aceitaria um não como resposta. Ele estava sempre olhando maliciosamente e importunando-a. Ele estava até perseguindo ela. Foi irritante, frustrante e constrangedor. Mas pelo menos Pulcritudo poderia ser evitado. E Pulcritudo não queria matá-la. Os ghouls também querem provar sua carne, mas só querem que isso arranque sua vida. Então Dana rugiu para seus duques. É melhor vocês garantirem que eu não morra. Se eu morrer, todos vocês morrerão comigo. Todos os seus duques correram para ela assim que souberam dos ghouls. Eles sabem que estarão a salvo dos ghouls quando chegarem perto dela. Os ghouls irão ignorá-los pelo primogenitor. Ela está acima deles em sua lista de prioridades, então eles vieram tirar vantagem dela. Ela é o esconderijo deles. Ela concordou com isso mais cedo porque nenhum deles trouxe nenhum ghoul com eles. Mas isso mudou agora. Seus duques não disseram nada. Eles ficaram calados. O único som que podia ser ouvido na sala do trono era o do ghoul rosnando e lutando que queria desesperadamente provar literalmente sua carne masculina. Sua assistente falou, eu tranquei a entrada do território e também ativei as defesas. Nenhum vampiro será capaz de passar. É melhor que eles, disse Dana, frustrada. Ou eu mesmo os matarei. Não quero ir sozinho. Ela rugiu para seus duques, vocês me ouviram? Não vou descer sozinha. Sua assistente procurou mudar de assunto do tema mórbido da morte. Eu também afastei todos os vampiros do nosso território das muralhas. A área externa do nosso território foi desocupada.
Dana ficou um pouco apaziguada e apenas por pouco tempo. Com seu território assegurado, nenhum duque ou qualquer outro vampiro será capaz de chegar perto dela. Isso manterá os ghouls afastados por um tempo. Mas isso não os manterá afastados para sempre. Dana disse, seus planos são bons. Você tem uma boa cabeça sobre os ombros. Mas isso não será suficiente. O que mais você planejou? Sua assistente ficou em silêncio. Ele sabe o tamanho do problema que eles têm. Os ghouls estão em fúria. Eles ficarão mais fortes e seu alcance de dobra aumentará. Em breve eles poderão se teletransportar para onde Dana está, no centro de seu território, vindo de fora de seu território. Fim do capítulo. A vida feliz consiste na tranquilidade da mente. Cícero.